Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 19 de dezembro, quarta-feira, estamos chegando pertinho do Natal. E vamos falar sobre meningite, um assunto que assusta, aterroriza todos, mas que nós precisamos ter o conhecimento, a informação correta. Essa é a missão do médico da família, levar informações corretas para que vocês possam entender. Mas antes vamos para os abraços do dia de hoje. E os abraços vão para minha querida irmã Denise. Você que faz aniversário hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Você faz a diferença nas nossas vidas. Para o seu esposo Emerson, seus filhos, o Emerson Filho e a Maria Denise. Para nossa mãe, você sabe o quanto você é importante, o quanto você foi importante para o nosso saudoso pai. Você foi o esteio dele por muito tempo, o porto seguro. Você sempre chegava com firmeza e continua sendo assim para todos nós. Para mim, para a Heloísa, para a Laura, para todos. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu não vou cansar de dizer muito obrigado para você por tudo que você faz por mim, Dê. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração e um orgulho de ser seu irmão. Parabéns, que Deus te ilumine sempre, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa sempre estar atendendo os seus pedidos e derramando as bênçãos na sua família, no seu coração. Também para Djanira Silveira da Silva e sua filha Júlia, moradoras do bairro Jardim Noroeste. A Deja e a Julinha, minha paciente eterna lá do consultório, um beijo grande. Também para Juscelia da Silva Mendes e seus familiares moradores do bairro Oscar Salazar. Pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Causada por vírus, bactéria ou fungos, a meningite é uma doença grave e de evolução rápida, que acomete homens e mulheres de várias idades. No entanto, apesar de existir diversos tipos de meningite, nem todas são contagiosas ou transmissíveis. Em princípio, pessoas de qualquer idade podem contrair esta doença. Porém, as crianças menores de 5 anos de idade são as mais suscetíveis a ser contagiada por esta terrível doença. Sobre este assunto, vou conversar com o nosso amigo que aceitou o desafio de fazer um programa somente sobre meningite, ele que é neurologista, Dr. César Nicolatti. Boa tarde, César. Boa tarde. Obrigado por estar aqui mais uma vez para falar de um tema que mexe com qualquer pessoa. Se você chega numa reunião e fala que alguém estava com meningite, todo mundo já acha que a pessoa vai morrer, que vai ter sequela, e todo mundo tem medo de ser contagiado, disso aí espalhar. Explica um pouquinho para a gente o que vem a ser meningite. Meningite é uma doença que causa a inflamação das meninges. As meninges são as membranas que envolvem o cérebro e a medula, ou seja, elas estão na cabeça e por dentro da coluna. Essas membranas, elas fazem a proteção do cérebro juntamente com um líquido que tem dentro desse envelope, que é o líquor. Né? Quando há a inflamação dessas membranas, nós temos então a dita meningite. Quer dizer, o quadro de meningite é essa inflamação, infecção das meninges. Exatamente. Seria como se fosse a proteção da medula, do crânio, onde tem o líquor que fica ali banhando tudo isso. Exatamente. É a inflamação de uma estrutura que serve para proteção. E aí então nós vamos ter os sintomas decorrentes disso. E como está intimamente ligado ao sistema nervoso central, a grande gravidade da doença. E quais seriam as causas, os tipos de meningite? Porque as pessoas em casa ficam preocupadas. Quais seriam? Existem basicamente 3 tipos de meningite que são as mais frequentes, que são as meningites bacterianas, as virais e as fúngicas, né, por fungo. Existem também algumas formas mais raras por protozoários.
que não chegam a ter um impacto importante do ponto de vista de saúde pública. E as causas? Quais seriam assim, por exemplo, você fala das infecciosas. Somente infecciosas, não tem outro tipo de meningite. Por exemplo, uma inflamação, a pessoa leva um trauma. Isso pode levar a uma meningite? Isso a gente não chama de meningite, mas pode haver uma resposta semelhante à da meningite. No programa que a gente fez a semana passada, nós falamos sobre hemorragia de aneurisma, que é a hemorragia subaracnoide, é a hemorragia do aneurisma. O sangramento, ele pode causar uma inflamação que não é infecção. E pode ter um comportamento parecido com o da meningite, que é a rigidez de nuca, sonolência, vômito, pode dar febre, inclusive. Então, os principais sintomas da meningite são rigidez de nuca, sonolência e vômito. Pode estar acompanhado de febre e alterações importantes de hemograma. Isso em qualquer tipo de meningite? Principalmente nas bacterianas. Em qualquer faixa etária? As meningites, elas são mais frequentes nas crianças em torno de 2 a 5 anos. Elas são mais graves nas crianças abaixo de 2 anos. Não são tão frequentes, mas são muito graves. E pode acometer qualquer idade. Em qualquer idade, elas causam os sintomas dessa monta. Então vamos repetir. Dor de cabeça, febre, vômitos e a nuca fica dura. Tem rigidez de nuca. A criança pequena, para quem tem bebezinho em casa, quando sobe aqui a moleira, o abaulamento da fontanela, da moleira, isso pode ser um caso de meningite, tendo febre, vômito, mal-estar, irritabilidade de um nenezinho, um lactente? A gente tem que lembrar que uma criança abaixo de 1 ano ela não tem como se expressar. Como que nós vamos saber que ela está com dor de cabeça? Ela vai chorar, né? Então nós vamos ter que observar os sinais. Com a fontanela aberta, que é a moleira, a moleira estando abaulada, ou seja, estufada, isso é sinal de que tem alguma coisa errada dentro da cabeça, dentro do crânio. E os principais sintomas nas crianças de 0 a 2 anos, que ainda tem fontanela aberta, que é a moleira aberta, são justamente irritabilidade com sonolência, vômitos, muitas vezes que não são precedidos por ânsia de vômito, é o vômito em jato, febre. Esses são sinais importantes de cuidado. Estando com a fontanela abaulada e estando com a postura de extensão do pescoço, que é justamente a rigidez de nuca que tem mais idade, são sinais de bastante gravidade. Principalmente se houver manchas na pele, as chamadas petecas, que são manchas, pequenas hemorragias na pele, que são sinais de importante gravidade. Como que se faz o diagnóstico de meningite? O povo quer saber. Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, é rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, meningite. Um tema que aterroriza a todos, mas a gente está desmistificando muita coisa. E é importante que vocês saibam, até para ter o procedimento correto no momento de tensão que a meningite causa em qualquer família, em qualquer lugar. Estamos aqui com um amigo neurologista, Dr. César Nicolatti. Dr. César, eu lhe perguntei no bloco anterior, diagnóstico de meningite, como é feito? É parte clínica, tem que tirar esse líquido lá da espinha, como que se faz o diagnóstico de meningite? Todo diagnóstico começa através de uma história e de um exame físico. Então a história é o que aconteceu, como que está acontecendo? Está tendo febre? Quantos dias faz que está tendo febre? Está com o pescoço duro? Não está? Como que é isso? A partir disso, o exame físico comprovando rigidez de nuca, nós tendo um exame de hemograma já mostrando alterações de hemograma. Algumas meningites não trazem alterações importantes, mas também são meningites mais benignas. Aquela que dá medo, aquela que está até no inconsciente coletivo, porque teve aquela grande epidemia na década de 70 e os nossos pais, até nós, ainda tem aquilo na mente, aquele trauma, é a meningite bacteriana. Essa é a mais grave, mais frequentemente mais grave. Então, nessa situação, aí precisa se fazer o exame do líquor.
hoje preconiza-se, antes de se fazer a coleta do líquor, fazer um exame de imagem, que é a tomografia. Tendo-se uma tomografia que mostra que não tem nenhum fator de risco de abscesso cerebral, que é dos diagnósticos diferenciais que possa levar a alguma situação de hipertensão intracraniana por causa disso, aí sim pode fazer a coleta do líquor com tranquilidade. Colhendo-se o líquor é o exame que fecha o diagnóstico. E as características do líquor vão dizer para a gente se se trata de uma meningite viral ou de uma meningite bacteriana, ou mais raramente de uma meningite que seja uma meningite fúngica. Então, o exame clínico é fundamental. Queixa clínica, os sintomas, o exame do médico, e aí, se quer fechar um diagnóstico, selar esse diagnóstico, mostrar aqui, ó, tá aqui, seria o exame do líquor. O exame do líquor é fundamental também para dar o prosseguimento ao tratamento da forma correta, porque muitas vezes os sintomas de uma meningite bacteriana e de uma meningite viral, eles são muito parecidos. E o tratamento é bem diferente. E esse negócio do líquor, não fica você em casa preocupado. Esses dias uma paciente me ligou porque tiraram o líquor. Isso aí, gente, é um procedimento normal. Nós fazíamos na residência médica, isso já há 20 e poucos anos atrás, com a agulha, pegava a agulha, colocava a agulhazinha essa de seringa, no lactente, nenezinho. Cansamos de fazer, isso é muito normal. O médico faz com toda a asepsia, com todo cuidado, com toda tranquilidade, né, doutor César? Isso não é um exame de outro mundo. Agora, ninguém vai sair furando a costa do outro à toa, só quando tem indicação. É um procedimento bem sistematizado, já bastante seguro. Lógico. A famosa, né, tirar a água da espinha. A gente tem que lembrar que praticamente todas as mulheres que já foram mães já passaram por uma situação semelhante dessa, que a cesariana, na maior parte das vezes, é feita por raquianestesia. Exato. E a raquianestesia é exatamente a mesma função da retirada do líquor. E não é aquela agulhona, não. A gente usa uma menorzinha. E nem para quem vai ganhar neném é aquela agulhona, como vocês imaginam, desse tamanho. É uma coisa pequena. Fiquem tranquilos. Meningite é transmissível? Sim. E o grande risco, a grande preocupação é que é uma doença que se transmite de forma respiratória, na maior parte das vezes. Como que funciona? As meningites bacterianas, muitas vezes, elas são causadas por bactérias que estão na orofaringe ou na árvore pulmonar. E dali elas passam para a meninge porque é uma região próxima, como está na cabeça mesmo, é próxima do crânio, e aí então pode ser feita essa transmissão. Os principais germes são os mesmos que causam pneumonia, como o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, são bactérias que causam quadros de pneumonia e de sinusopatias. A Neisseria meningitidis, que é a que mais... ela é prima da Neisseria gonorreia. A Neisseria meningitidis é aquela que causa as meningites que podem ser epidêmicas. A gente tem que lembrar que é uma doença endêmica. O que quer dizer isso? É uma doença que tem um certo número de pessoas contaminadas o tempo todo. Os grupos de bactérias que causam epidemias, eles estão bastante diminuídos hoje no Brasil. Então nós temos um risco baixo de epidemia, mas nós sempre vamos ter um número de casos que é a chamada prevalência. Então esses casos vão estar sempre tendo uma certa frequência. Por isso nós temos que estar sempre atentos para fazer o diagnóstico. Existem formas de prevenção? Exemplo, vacinas. Eu sei que com o advento da vacina do Haemophilus influenza, que hoje é dado gratuitamente em toda a rede pública do Brasil de saúde, diminuíram muitos casos, mas muitos casos. Na época que eu fiz a residência médica não tinha essa vacina, e nós pegávamos sistematicamente 5, 6 casos dia lá em Brasília, onde eu fiz a minha residência médica, fazia o diagnóstico e ia para a cultura e dava o Haemophilus influenza como principal germe causador da meningite na faixa de 2 a 5 anos. Hoje essa vacina é gratuita, é dada em todas as crianças, inclusive nas clínicas particulares. Esta é a única forma de prevenção? Existem outras formas de prevenção? Existem outras. Essa talvez seja a principal forma. A vacina contra o meningococo, a vacina contra o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, e contra
ou hemófilos influenza são de grande impacto de saúde pública, conseguiram diminuir muito, conseguiram evitar essas cepas que causam mais, seriam as mais epidêmicas, né, que poderiam ter risco de fazer epidemias. Não está 100% selado isso, existe uma prevalência ainda que não seja tão grande, é uma doença de grande gravidade, por isso a gente precisa estar sempre atento para fazer o diagnóstico, e no diagnóstico precoce, o tratamento precoce, a gente costuma ter um bom resultado na maior parte dos casos. Além da vacina, o que pode ser feito? Higiene, boa lavagem das mãos, evitar-se compartilhar talheres e copos, né, principalmente em situações de ambientes onde existam grandes números de pessoas ocupando o mesmo local, ou seja, escola, quartel, universidades onde existem alojamentos conjuntos, né? Então, nos alojamentos conjuntos deve-se tomar todos esses cuidados. Por quê? Porque não é um local que por si seja causador da situação de meningite, mas se houver um caso, ele vai poder se propagar mais rápido ali, e não só a meningite, qualquer doença transmitida por vias respiratórias. Então, olha aí, você sabe que tem a prevenção pelas vacinas e outro tipo de prevenção que você tem que tomar cuidado e não compartilhar talheres e tudo isso, como o Dr. César Nicolatti acaba de nos dizer. Dr. César, quero agradecer a sua presença. Nós estamos pertinho já da semana do Natal, desejar a você, sua família, um Feliz Natal, um próspero 2013, muita paz, muito sucesso, que os seus sonhos possam se tornar realidade e que Deus possa derramar as bênçãos na sua vida e da sua família. Amém, muito obrigado, que esse desejo é recíproco, e eu acho que a gente vem conseguindo, você principalmente através do programa, fazer com que esse conhecimento seja divulgado e essas bênçãos sejam derramadas também por todas as pessoas que gostam de te assistir. É isso aí, gente. Quem sabe, sabe. Um médico novo, com muito conceito, com muita disposição de trabalho, uma referência já na área neurológica, pessoa do bem. E se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. O nosso e-mail, médicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Os nossos telefones de contato, o fixo 3326-4434, o celular 9816-1648. Você sabe que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde, mas Deus quer falar contigo neste momento. O Espírito Santo de Deus quer levar uma reflexão para a tua vida. Abra as portas do teu coração. E isso que Deus quer dizer. Hoje um novo dia nasce para você. Todos os dias. Aproveite esta nova oportunidade de abrir os olhos e reencontrar o seu mundo, as suas cores, os seus companheiros, a sua respiração, enfim, a sua direção. Procure estar atento ao seu momento, aquilo que viverá. Cuide de você. Entre em contato com a sua luz divina e agradeça por estar participando de mais um dia. Ame, dance, celebre, viva o seu dia como se este fosse o único. Fique atento. Neste dia chegará até você o momento onde o aprendizado lhe será dado e você terá que estar presente. Caso contrário, mais uma vez, poderá perder a oportunidade de crescer e ser alguém melhor. Todos os dias, Deus nos dá uma nova chance de sermos melhores e ajudarmos nossos irmãos. Absorva as boas coisas que chegarão a você e descarte
aquelas que tiverem a intenção de esvaziar-lhe o coração. Não deixe que nada lhe tire a paz, a serenidade e a calma. Não deixe que as energias negativas e pessimistas contaminem a sua felicidade. Olhe sempre para onde a luz brilha, e lá estará sua alegria, sua serenidade. Quando o anoitecer chegar, deixe que suas estrelas possam estar presentes, iluminando o seu céu interior, e descanse, pois Deus e seus anjos estarão cuidando de você, como sempre cuidaram e sempre cuidarão, para que novamente você possa despertar para um novo dia, renovado, com as forças do Senhor, com as bênçãos de Deus e, com certeza, com a esperança de uma vida melhor. E é preciso que você acredite nisso. Portanto, mude de vida. Deixe Deus renovar a tua vida. Hoje, quarta-feira, é dia da novena lá no Santuário da Perpétuo Socorro. Daqui a pouquinho estarei aí com vocês. E se você tem a sua religião, o seu templo, vá até ele. É importante renovar a fé. Não depende de bandeira de igreja, de religião. Isso não leva ninguém à salvação. O que leva é a sua fé. É o seu respeito para com Deus. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite, você já disse em casa, pra lá de maravilhosa. E eles já estão aí ao seu redor, cuidando da sua vida, da sua família, de tudo de bom que existe. Os anjos de Deus. Fiquem com eles. Até amanhã.